Bom dia, classe. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar hoje o estudo dos radicais, como havia prometido na última videoaula. E nós vamos iniciar esse estudo dos radicais com a raiz enésima de um número real. Bem, o que é uma raiz enésima? É uma raiz n, não é uma raiz quadrada, raiz cúbica. Nós não vamos nos limitar apenas em raiz quadrada agora. Lembre-se que vocês já estão no nono ano. Então a gente vai tratar as raízes como um todo. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz décima e assim por diante. Então, acompanhe, por favor. Olha lá, a raiz enésima de um número real. Vamos considerar um número real A. Né? A letra A está representando um número real qualquer. E o N está representando um número natural qualquer maior que 1. Por que maior que 1? Porque não existe raiz 0, raiz 1, né? Só raiz quadrada para frente. Então, olha só, a raiz enésima de um número real A, indicado pela expressão abaixo, observe os elementos que compõem. Então, você tem aí ó, uma raiz enésima de um número real A. Então, perceba que esse númerozinho, essa letrinha marrom, ela é o índice. Ela está indicando se a raiz é quadrada, se a raiz é cúbica. Se for uma raiz quadrada, geralmente não há nada, porque como se trabalha muito com raiz quadrada, para não ficar o tempo inteiro colocando esse doisinho em cima, foi abolido. Então, quando não tem nada, subentende-se que a raiz é quadrada. Tá? Não é obrigado a colocar o 2, mas existe aí um 2zinho aí no índice. Tá? Se a raiz for cúbica, o n aqui é 3. Se a raiz for quarta, o n é 4 e assim por diante. Esse sinalzinho de preto, ele indica o sinal de raiz, é o sinal do radical, o sinal da operação que está sendo trabalhado. O que está cor de rosa, representado pela letra A, é chamado de radicando. É o número pelo qual nós vamos extrair a raiz. Tudo bem? Então, repetindo, o que está protegido pelo sinal do radical chama-se radicando, o que está aqui em cima é o índice da raiz, e esse sinal de preto é o sinal do radical. Tudo bem? Bom, a gente vai estudar essas raízes, mas para ficar melhor compreendido, vamos dividi-la em dois casos. Né? Vamos dividir esse estudo em duas partes. O primeiro caso é quando o índice é um número par. Bem, já sabemos o que é índice, não esqueça. Índice é o que está de marrom, tá? Que está indicando que tipo de raiz que está sendo trabalhado. Então, vamos tratar aqui no primeiro caso as raízes de índice par, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava e assim por diante. Então, quando o número real A é positivo, lá dentro do radicando, né, um número maior que zero, e o n é um número natural par diferente de zero, essa expressão raiz enésima de A, ela é igual ao número real positivo B. Bom, talvez que trabalhando com letras fique um pouquinho complicado de compreender. Então vamos colocar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho aqui ó, a raiz cúbica de 8. Aqui o índice é o 3, o radicando é o 8. Tá? Qual seria a raiz cúbica de 8? No caso aqui o 3 seria o n e o 8 seria o a. Então vamos encontrar esse número b, que é o resultado da raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é o 2. Por que é o 2? A raiz cúbica de 8 é o 2, né? 2 elevado ao cubo é 8. Tá? Então a raiz cúbica de 8 é 2. Porque 2 elevado ao cubo é 8. Esse 2 aqui ó, é como se fosse o B. O 3 é como se fosse o N. E o 8 aqui embaixo é como se fosse o A. Está sendo representado pelo A. Ficou mais claro agora? Muito bem. Continuando. Quando o número real A é negativo, ou seja, quando nós temos uma raiz aqui dentro, um radicando negativo, e n é um número natural par, né? O índice é par, 2, 4, 6, 8. A expressão raiz enésima de A não é definida no conjunto dos números reais, certo? Ou seja, não há resposta para uma raiz
quadrada, para uma raiz quarta, para uma raiz sexta de um número negativo. Observe aqui os exemplos. Fica mais fácil com os exemplos. Então nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 49. Qual é a raiz quadrada de 49? É um número que elevado ao quadrado seja 49, no caso aqui é o 7, né? Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, que é igual a 49. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 27,04. É 5,2. Por quê? Porque quando nós fizermos 5,2 ao quadrado, isso vai dar 27,04. A raiz sexta de 729 é 3. Porque se fizermos 3 elevado à sexta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso vai dar 729. A raiz oitava de 256 é 2. Porque se fizermos 2 elevado à oitava potência, isso é multiplicar o 2 8 vezes, que vai dar 256. Tudo bem? Bom, nós já vimos que não se define a raiz quadrada de um número negativo. Nem raiz quadrada, nem raiz quarta, nem raiz sexta, nenhuma raiz de índice par, né? Qualquer número elevado ao quadrado, gente, é sempre positivo, tá? Nunca vamos obter um resultado negativo quando elevarmos um número ao quadrado. Ao quadrado, elevar a quarta, elevar a sexta. Toda vez que elevarmos um número a um expoente positivo, o resultado sempre vai ser positivo e nunca negativo. Observe aqui abaixo, olha. Mais 2 elevado ao quadrado é mais 2 vezes mais 2, que é mais 4. E menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que também dá mais 4, porque sinais iguais é sempre positivo na multiplicação, como já é do conhecimento de vocês, desde o ano de 3 anos atrás, não é? Desde o 7º ano. Portanto, não há um número real, né, que elevado ao quadrado seja um número negativo. Bem, daí dizemos que as raízes que têm índices pares, né, de números reais negativos não se definem no conjunto dos reais. Portanto, aqui, ó, raiz quadrada, que é um 2, o índice é par. Raiz quadrada de menos 9 não é nem menos 3 nem mais 3. Tá? Essa raiz ela não é definida no conjunto R. Então a gente coloca aí, não pertence ao conjunto dos números reais. Todas as vezes que tiver raiz de índice par de número negativo, nem perca tempo pensando, coloque logo, não pertence aos números reais. Ó, raiz oitava de menos 256, certo? Não pertence aos números reais. Bem, raiz quarta de menos 81, dá vontade de dizer que é menos 3, mas não é, nem menos 3 nem mais 3. Tá? Raiz quarta de menos 81 não pertence aos números reais. Raiz sexta de menos 1 também não pertence ao conjunto dos números reais. Então veja bem, os índices aqui são todos pares, 2, 8, 4 e 6. E os radicandos são todos negativos, todos eles. Então as respostas são todas, não pertence ao conjunto dos números reais. Observação. Olha só, duas expressões onde as pessoas fazem muita confusão. No 9º ano, no 1º ano do ensino médio, né? Menos a raiz quadrada de 9 e raiz quadrada do número menos 9. Vamos ver o que é que significa cada uma delas. Se eu tenho menos a raiz quadrada de 9, como é que a gente pode observar? Como é que a gente pode interpretar essa expressão? Que eu tenho um número negativo aqui. E esse número negativo é a raiz quadrada do 9. Tá bem? Ou seja, que menos a raiz quadrada do 9 é um número oposto ao raiz quadrada de 9. Portanto, se raiz quadrada de 9 é 3, então menos a raiz quadrada de 9 é menos 3. É só acrescentar o sinal, porque veja bem que o sinal não está no radicando, ele está fora, então ele deve ser repetido. Então repete o sinal de menos e extrai a raiz quadrada de 9, que é 3. Observe esse outro exemplo. A raiz quadrada do número menos 9. Aqui sim, aqui eu vou extrair a raiz quadrada do número menos 9. Como a gente já sabe, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de um número negativo não se define no conjunto R. Então nós poderemos dizer aqui
que esse resultado, né, raiz quadrada de menos 9, não pertence ao conjunto dos números reais, como nós já vimos acima. Seguindo adiante. Vamos agora ao segundo caso. Você lembra que no primeiro caso o índice era um número par, né? E que nem toda raiz se definia. Quando ela for índice par, expoente radicando negativo, ela não se define. Vamos ver aqui na raiz de índice ímpar. Raiz de índice ímpar seria as raízes cúbicas, raízes quintas, raízes sétimas, raízes nonas e assim por diante. Então a gente pode dizer, por exemplo, que dado o número real A e o número natural N, essa expressão raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a N seja igual a A. Tudo bem? Então aqui no caso, gente, não há restrição, toda raiz tem resposta quando o índice é ímpar. Certo? Observe que neste caso o radicando pode ser tanto positivo quanto negativo. Observe os exemplos, fica mais fácil. Raiz cúbica, o índice é 3, de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque quando fizermos 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui é igual a 8. Tudo bem? Raiz cúbica do número menos 8 é menos 2. Aí você pode dizer, professor, você não acabou de falar que quando dentro da raiz a negativa não existe? Não, eu não falei isso. Eu falei que quando o índice é par e aqui no radicando for negativo, o resultado não se define no conjunto dos números reais. Mas perceba que apesar do radicando ser negativo, o expoente não é par, agora é ímpar. Então, sempre vai ter uma resposta. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque observa, se fizermos menos 2 elevado ao cubo, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, nós obtivemos aqui o menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Raiz quinta de 3.125 é 5. Porque se fizermos 5 elevado à quinta, multiplicar o 5 vezes, nós vamos obter o 3.125. Raiz quinta de menos 3.125 é menos 5. Ela existe, ela é negativa, menos 5. Porque se fizermos menos 5 elevado à quinta, olha aí, ela vai dar menos 3.125. Não esqueça, base negativa, expoente ímpar é aquela única potência que dá negativa, então menos. E 5 elevado à quinta é 3.125. Ficou claro? Então, veja bem, raiz de índice par é uma coisa, raiz de índice ímpar é outra coisa. Quando o índice for par, algumas raízes vão existir, outras não no conjunto R. Quais as raízes que não vão ser possível ser calculadas no conjunto R? Quando o radicando for negativo. Muito bem, então vamos à tarefa de aprendizagem. Você tem aí a primeira questão, né? Que quer saber quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto R. Você tem 6 aqui. Você vai analisar cada uma e dizer, né, vai identificar, colocando um círculo em torno dela ou um traço abaixo, do jeito que você achar melhor. Você vai identificar aquelas raízes que não são definidas no conjunto dos números reais. Segunda questão. Quais os números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto R? Aqui já é o contrário. Você tem 9 números, eu quero saber quais desses, né, tem vários, que tem raiz quadrada, né, definida no conjunto R. Terceira questão. Quando A é 10, B é 21 e C é 8, a expressão raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC é definida no conjunto R? É uma pergunta. Você vai responder se sim ou se não depois de verificar. E qual o valor dessa expressão? E vai dizer qual o valor dessa expressão depois que você substituir o A, o B e o C aqui dentro e encontrar a raiz quadrada de tudo isso. Tudo bem? Quarta questão. Verifique se a expressão raiz de x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto R quando o x é 13 e o y é menos 12. Então você vai ter que substituir o x por 13 e o y por menos 12, fazer esse cálculo todo e verificar se existe um resultado real. Quinta questão. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto R, calcule o valor de cada uma. Então aqui é uma afirmação, né? Todas as raízes aqui têm um resultado, tem uma resposta. Basta que você encontre.
Então, feito isso, gente, você confere as respostas aqui na próxima página, tem os resultados, confere os resultados e corrige os seus erros, tudo bem? Muito bem, galera, obrigado pela participação, pela atenção de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, dê lá o seu like, né? Não esqueça de deixar lá o seu like, se inscreva no canal e o seu comentário, que é importante. O tema da próxima videoaula vai ser propriedade dos radicais. A gente vai estudar essas propriedades lá dos radicais, que são 5. Até breve. Estuda que a vida muda. Até a próxima.